Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, você entra em contato conosco. Você vê aí abaixo nosso telefone, nosso e-mail. Então, o nosso e-mail aí é Henrique, LHAS, Henrique Lhas, @hotmail.com. Nosso telefone, tanto o telefone como o WhatsApp, 991520454. Então você entra em contato conosco. E também temos aí outros telefones que você vê. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, lembre-se que nós podemos sair daqui na sexta-feira à noite, mas devemos estar segunda-feira aqui o mais cedo possível. Eu trabalho numa empresa para me sustentar. Também lembre-se, nós não cobramos para estar aí na sua igreja. Nos convide, estaremos aí. Você vê agora a nossa agenda para você não marcar alguma data que já temos marcado. Então, dia 7/6 agora, estaremos em Povoado do Riacho do Meio, que é Imperatriz mesmo, numa festa de mocidade, domingo à noite. No dia 13/6, nós estaremos em Açailândia, Maranhão, num jantar de casais ali. Dia 27 e 28 desse mês, do mês 6, estaremos aí em Guarulhos, São Paulo, no Congresso de Mocidade e num simpósio de EBD, também no culto à noite da Mocidade de Encerramento, no setor 19, lá o pastor José Wellington Costa Júnior. Então esteja conosco em Guarulhos aí, dia 27 e 28 desse mês. 4 e 5 do mês que vem, de julho, estaremos em São Luís, Maranhão, no simpósio EBD e pregação. É ali na Assembleia de Deus, área 91. Depois do dia 11 e 12 do mês 7, estaremos ali em Paraupebas, Pará. Depois 15 e 16 do 8, estaremos ali em Marabá, no Pará. Depois no dia 20 do 8, nós estaremos em São Luís. Estaremos aí do dia 21 até o dia 23 do 8 em Ananindeua, Pará. Depois no dia 25 e 26 e 27 do mês 9, estaremos em Araguaína, Tocantins. E no dia 21 e 22 do 11, estaremos em Breves, uma ilha lá perto de Belém, uma festa de mocidade. E para o ano que vem nós temos marcado só 4 e 5 do 6 em Hortolândia, São Paulo, uma festa de jovens, Assembleia de Deus Ministério de Belém. Então você viu aí que tem muita coisa ainda, muito espaço na nossa agenda. Você nos convide e nós estaremos aí com você, na sua igreja. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse segundo trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós temos como comentarista desse trimestre da CPAD o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 10 com o título Jesus e o Dinheiro. Nós temos aí como texto áureo Lucas capítulo 18, versículo 24, que diz: E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E a nossa verdade prática aí diz o seguinte: as Escrituras não condenam a aquisição honesta de riquezas, e sim o amor a elas dispensado. Então hoje nós vamos estudar sobre aí o que Jesus falou a respeito das riquezas. Vamos falar de uma maneira bem simples e vamos ver aí o que ele falou àquele jovem rico, quando o jovem rico chegou a ele. E aquele jovem, ele demonstrou que ele não conhecia Jesus, que não sabia que Jesus poderia sondar-lhe e saber exatamente quem era ele. E ele foi a Jesus, reconhecendo que Jesus era um grande mestre. E ele queria saber de Jesus o que o impedia de entrar no reino de Deus, se tinha mais alguma coisa. Então ele achava assim: eu cumpro todos os mandamentos, eu já estou tranquilamente no reino de Deus, não tem nada que me impeça de entrar no reino de Deus. Então ele tinha uma autojustificação para si próprio ali, então, pensando, então, já tem tudo, está tudo certinho,
eu já posso entrar no reino de Deus, nada vai impedir. E ele então pergunta a Jesus: tem ainda alguma coisa que possa me impedir? A religiosidade daquele homem era bem grande, era um jovem ainda. Nós vamos ver que até a Bíblia diz que ele era um homem de posição e tinha grandes posses, tinha uma grande riqueza. E ele então se auto-justificava. Ele era uma pessoa muito religiosa e achava então que se tivesse alguma coisa que o impedia de conseguir entrar no reino de Deus, ele poderia fazer através do seu dinheiro, ele conquistaria isso. Então ele olhava as obras que ele fazia e se auto-justificava, e ele então achava que ele estava tranquilamente no reino de Deus por mérito próprio. Ele havia conquistado esse direito. Então é isso que ele foi fazer. Ele foi saber se faltava alguma coisa para ele conquistar. Então ele estava bem longe da graça de Deus. Ele queria comprar a salvação, na verdade. E é interessante que isso é uma coisa normal na vida de muita gente mesmo. Alguns acham que pelo sofrimento ele então conquistará o reino de Deus. Outros acham que por boas obras entrará no reino de Deus. Outros acham que pela sua religiosidade entrará no reino de Deus. Então são várias pessoas que não conseguem enxergar a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Eles querem se auto-justificar. Então fica complicado. Por quê? E para alguém ser salvo, nós sabemos que é preciso exatamente que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto ele não se convencer de que está condenado, então não tem como ele entrar no reino de Deus. Ele precisa primeiro reconhecer-se pecador, para ele precisar de um Salvador. Senão não tem jeito de ele ser salvo. Como é que ele vai encontrar Jesus se ele acha que já está justificado? Como é que vai precisar de um Salvador? Então é preciso que o homem se convença primeiro que ele é um pecador. Por isso é que nós pregamos o Evangelho. E o verdadeiro, o legítimo Evangelho é pregado para mostrar, para revelar o pecado que existe em cada um. Então, as pregações hoje estão muito mudadas, por isso as pessoas não são convencidas do pecado, não são transformadas, porque elas não sentem a necessidade de serem salvas. Elas andam se auto-justificando. Então a pregação precisa falar do pecado, precisa condenar o pecado, para que as pessoas tenham desejo de se arrependerem e de conhecerem o Salvador, que é Jesus Cristo. Então nós vamos ver nessa lição que Jesus não condena as riquezas, mas o problema que ele diz é que alguém pode colocar nelas o seu coração. Então alguém pode amar, aí começar a amar mais a sua riqueza, o seu dinheiro, do que a Deus. Esse é que é o pecado. Essa é a armadilha mortal. Vamos ver a leitura bíblica clássica que está em Lucas 18, 18 a 24, que diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então é muito interessante nós vamos ver que a abordagem deste jovem rico, que é chamado príncipe, que é chamado homem de posição, e também nós vamos ver que era um jovem.
da abordagem dele, ele chama Jesus de bom mestre. Não quer dizer que ele reconheceu Jesus como Deus. Então ele vem a Jesus com lisonja, chamando Jesus de bom mestre. Ele já vem de uma maneira que ele quer que Jesus apenas o agrade, confirme que ele já entrou no reino de Deus, que não existe problema para entrar no reino de Deus. Então ele faz uma pergunta para que Jesus responda exatamente sobre os mandamentos, e como ele achava que tudo ele estava cumprindo, ele ia dizer: isso aí eu já faço. Então, você está dizendo, mestre, que eu já estou no reino de Deus. É isso que ele queria. E o mestre então confirmaria. Só que o grande problema daquele jovem se encontrava no primeiro logo dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus mostrou exatamente para ele que ele já entrou nos mandamentos de maneira errada. Que ele deveria saber que ele não era cumpridor. Ele mostrou a segunda tábua dos mandamentos, ou o lado de trás dos mandamentos. Mas o mais importante, que era o início de tudo, que era o relacionamento dele com Deus, ele estava totalmente imperfeito, totalmente errado. Então, Jesus mostra exatamente para ele. Jesus fala: então, você vende tudo o que tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro lá no céu. Olha só. Jesus mostrou exatamente qual era o grande e o maior pecado dele, e que ele amava mais a sua riqueza do que a Deus. Então o seu coração estava preso às suas riquezas. Onde está o seu coração preso?